me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Existe diferença entre o volume de treino na musculação de indivíduos usuários de esteroides anabolizantes para indivíduos naturais? Bom, eu sou Santiago Paes, PhD Educação Física e Nutricionista, e nesse vídeo eu vou falar qual é o volume ideal de treinamento para ganho de massa muscular e quais são as diferenças entre esse volume de treino para indivíduos hormonizados e indivíduos naturais. Bom, primeiramente a gente precisa entender que a literatura nos mostra que o menor volume associado a ganhos satisfatórios de massa muscular gira em torno de mais ou menos 10 séries semanais por grupamento muscular, ou seja, o mínimo de volume de treino que você tem que fazer para cada grupo muscular na musculação seria em torno de 10 séries. Se você já tem uma evolução ou uma adaptação em função desse tempo ininterrupto de prática de musculação, você vai ganhar força e, consequentemente, vai conseguir gerar mais adaptações, porque você já passou do período de adaptação neural, no qual é uma adaptação natural esperada do seu corpo, que vai entender essa nova realidade de treinamento, vai melhorar a capacidade de geração de eletricidade que sai do seu cérebro, passa pela medula e vai até as inervações que chegam até a musculatura que você está treinando e, consequentemente, farão com que, por conta dessa eletricidade maior chegando ao músculo, mais junções neuromusculares vão ser geradas e unidades motoras aumentadas. Unidades motoras essas que nada mais é como se fosse o cabo USB do músculo recebendo a eletricidade que vem do motoneurônio, que é a inervação que chega na musculatura que vai ser contraída. Então, por conta disso, você aumenta a força e isso progressivamente vai sendo depois transposta pela hipertrofia. O que isso quer dizer? Estou querendo dizer que você ganha força, a hipertrofia não aumenta tanto, mas vai chegar um momento que essa força tende a estagnar e aí, por conta disso, a hipertrofia passa em relação a esses ganhos de força. Então, o momento no qual a hipertrofia tende a ser maior que o ganho de força são fases pós-fase de adaptação neural. Então, a gente já pode considerar nessa condição que esse indivíduo está começando a ser identificado como um indivíduo intermediário. Então, se esse indivíduo intermediário ele tem mais força, ele já tem mais capacidade de ganho de massa muscular, ele vai conseguir aumentar o volume de treino. Os estudos têm mostrado que o indivíduo intermediário pode estar trabalhando entre 16 ou até mesmo 24 séries por grupamento muscular para aumentar essa massa muscular. Então, partindo desse pressuposto, nós temos aí mais ou menos esse intervalo de distribuição das séries por grupamento muscular quando esse indivíduo é considerado intermediário. Depois de mais ou menos aí uns 3 anos para 4 anos, esse indivíduo ele pode ser considerado treinado. Existe na literatura alguns estudos que sugerem que com 1 ano esse indivíduo já pode ser considerado treinado. Entretanto, é interessante que nós façamos uma análise também do índice de força relativo médio que esse indivíduo tem. O que é o índice de força relativo médio que esse indivíduo tem? O índice de força muscular é o quanto ele consegue suportar de carga em relação ao próprio peso corporal. Os estudos têm mostrado que no agachamento, para que você faça uma repetição máxima e seja considerado treinado, você tem que ter pelo menos 1,6 a mais do que o seu peso corporal. Ou seja, se você tem um indivíduo praticante de musculação com 100 quilos, ele vai ter que fazer pelo menos uma repetição máxima e aí, nesse valor, se ele tem 100 quilos, esse valor tem que ser de pelo menos 160 quilos para uma repetição máxima. Ou seja, ele apresentando 1,6
em relação à massa corporal que ele tem, esse indivíduo já pode ser considerado treinado. Se esse indivíduo tem valores aproximadamente aí de 2,0 ou até mesmo acima de 2,2, aí a gente já pode considerar esse indivíduo como avançado ou até mesmo atleta. E por conta disso, o volume de treino que ele suporta vai ser muito maior, ou até mesmo em função dessa maior capacidade de suportar cargas num único exercício, esse indivíduo pode até ter menos repetições, mas pode estar equilibrando esse menor número de repetições com o aumento da carga. Então, para esses indivíduos com um índice de força muscular relativa de pelo menos 2,2 em relação à própria massa corporal, os estudos têm mostrado que o número de séries talvez não seja o mais importante para representar a capacidade de volume que ele tem como um todo. Ou seja, nós temos outras variáveis matemáticas que podem ser consideradas, como é o caso do valor matemático do que a gente chama de volume load, no qual a gente pega um valor matemático da multiplicação entre o número de séries, repetições, carga ou até mesmo tempo sob tensão, que nada mais é o tempo no qual você realiza a fase ascendente do movimento, que muitas vezes é a fase concêntrica, e a fase descendente do movimento, que é a fase excêntrica. Então, de uma maneira geral, nós temos essa atribuição matemática para considerar a capacidade de volume load, especialmente entre os indivíduos avançados e também atleta. Então, pensando num número de repetições para indivíduos treinados, nós poderíamos estar pensando num valor entre 24 e 36 séries como um valor atribuído a isso. Nessa transição entre indivíduos treinados e indivíduos avançados, a gente pode estar pensando num valor entre 36 ou até mesmo 45 séries. No entanto, o índice de força relativa precisa ser identificado, até mesmo para a gente avaliar se o número de séries por si só talvez não seja tão representativo para esses indivíduos. E quando a gente está falando de indivíduos hormonizados, o parâmetro muda. Por quê? Porque indivíduos hormonizados aumentam principalmente força, capacidade de recuperação e também redução do catabolismo muscular. Então, partindo desse pressuposto, o indivíduo hormonizado ele tem uma capacidade maior de recuperação entre um treino e outro, ou seja, se na literatura, dependendo do grupo muscular treinado e do volume de treino treinado, você precisa em média de 48 a 72 horas, o que pode fazer com que você necessariamente divida o seu treinamento semanal em dias que esse número de horas de recuperação seja adequado. Para o indivíduo hormonizado, esse número de horas de recuperação pode ser até menor, porque a recuperação dele é mais rápida. Então, partindo desse pressuposto, o indivíduo hormonizado ele recupera melhor, ele gera um maior volume de treino semanal e, por conta disso, ele aumenta mais a massa muscular. E aí, só que tem um detalhe: qual é a concentração dessa testosterona ou qual é o tipo de ergogênico hormonal que esse indivíduo utiliza? E isso é uma coisa importante que os estudos não conseguem controlar. Então, ele pode estar utilizando um esteroide, ou até mesmo um peptídeo, ou até mesmo outras substâncias estimulantes que podem estar enviesando essa análise. Mas, de uma maneira geral, indivíduos hormonizados suportam muito mais volume, porque geram mais força, conseguem gerar mais força e conseguem gerar um volume maior. Em linhas gerais, até mesmo para a gente ter uma ideia de segurança, os estudos sugerem que valores de 20 a 30% do volume médio que um indivíduo possui podem ser contemplados com o uso de esteroides. Então, partindo desse pressuposto, nós temos aí um valor médio que até mais ou menos 30% do volume aumentado por conta desse tipo de uso de ergonomia
ergogênico. Então, fica um insight muito importante para que a gente possa ter pelo menos ideias ou até mesmo pontos de partida para se monitorar, avaliar e comparar a performance do indivíduo hormonizado e do indivíduo natural quando o assunto é geração de volume de treino na musculação. Gostou desse vídeo? Não deixe de comentar e compartilhar com as pessoas que você acredita que vão ser contempladas com essa informação. Marque nesse vídeo quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Se você é personal trainer ou estudante de nutrição, não deixe de conhecer a Personal Play, a plataforma do personal trainer com mais de 50 cursos sobre tudo que o personal trainer precisa dominar para alavancar ainda mais os resultados dos seus alunos. Muitíssimo obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet.